Vamos apresentar Atualidades. Estamos de volta com atualidades aqui pela Rádio Líder FM. Para você que está acompanhando a 92.3 também no YouTube. Vejam só que imagens do alto da cidade das crianças, o centrão de Maravilha. Linda imagem, hein? A nossa cidade, Maravilha, Santa e Bela Catarina. Agora estamos vendo as imagens do trevo de acesso à cidade das crianças. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, acompanhe o Atualidades todos os dias, na íntegra. E agora a belíssima imagem aqui do prédio da Rádio Líder FM, dos estúdios da Rádio Líder FM, no centro de Maravilha. Tem 31 graus a temperatura, são 8 horas e 23 minutos. Nossa equipe de jornalismo do Atualidades já está por aqui, Ederson Abi, Neucir Dallagnol, e nós vamos agora trazer a previsão do tempo, não é mesmo, Abi? Vamos conversar com o meteorologista Peter Scheuer. Ontem as temperaturas explodiram, né? Chegaram próximos a 40 graus aqui, Maravilha. E hoje, será que continua assim? A gente vai saber com o Peter. E o final de semana que está chegando, Abi? Bom dia. Bom dia, Gilmar. Bom dia, ouvintes do Atualidades. Hoje, sextou com C, né? C de calorão, né? De calorão, verdade. Ontem nós falávamos sobre a temperatura, né, Gilmar? Depois das 10 horas. Agora, 31 graus, né? Às 8 horas da manhã, né? Praticamente 8h23 agora, e nós já estamos com essa temperatura aí muito alta. Situação que hoje deixa aí um ponto de interrogação de como será a nossa tarde, se amanhã está assim, né? Haja água, hidratação, né? Para dar uma refrescada também e manter a saúde em dia, né, Abi? Protetor solar nesse momento é importante, né? Vamos saber com o Peter, direto de Chapecó, como será a sexta-feira, esse sextou diferente hoje, hein, Peter? Bom dia. Bom dia para você, Gilmar. O Gilmar, eu troquei o nome agora. Mas estamos todos aqui no estúdio, viu, Peter? Gilmar, o Neucir, o Abi. Estamos na área aí. Não, é por causa que o Gilmar foi o último a falar, acho que eu troquei. Pro Abi e pro Gilmar. Bom dia para vocês, para todos os ouvintes. Não, hoje segue aí com um calor assim bastante intenso aqui na nossa região. Nesse momento aqui em Chapecó eu estou com 29 graus, vocês em Maravilha aí estão com 31 graus. Isso é um verdadeiro absurdo, é um absurdo de calor. Isso aqui, raras as vezes que eu vi já temperaturas tão altas quanto essas nesse horário da manhã. Muito poucas vezes eu vi isso. Então é o núcleo da massa de ar tropical que está aqui em cima. Então a massa de ar quente, ela sempre tem um centro de ar quente, né? O centro do ar quente está quase aqui em cima, por isso que está tão quente nesse horário. Hoje vai ser simplesmente um dia assim, escaldante. Escaldante para não dizer infernal, porque hoje vai ser muito, mas muito, muito quente. O céu ele vai ficar assim esfumaciado, vai ficar com aquelas fumaças provenientes ali do centro-oeste, vão estar tudo voltado aqui em cima, né? Então vai ser um dia assim com o cara assim esfumaciado, o sol ele aparece avermelhado, meio alaranjado. Então vai ser um dia escaldante, simplesmente. A temperatura vai para uns 40, 42 graus facilmente hoje, um dos dias mais quentes do ano aí provavelmente.
Então a gente vai seguindo aí com um calorão realmente, um dia escaldante, para não dizer um dia infernal, porque o calor vai ser muito intenso hoje. Um dia, assim, evitar a exposição muito prolongada ao sol, a umidade relativa do ar ela vai permanecer mais baixa, né? Ela vai ficar em torno aí dos seus 20% a 30%, então tomar bastante água, se hidratar bastante. Amanhã a temperatura diminui, mas o calor ele segue presente. Em vez de 40 graus, vai para uns 30, 33, 34. Então, dá uma boa diminuída na temperatura. Mas ainda é quente, né? Então, sol e variação de nuvens, calor, e vai estar um pouco abafado. Pode favorecer a ocorrência de algumas pancadas com trovoadas mal distribuídas durante o período mais da tarde, turno da noite. Dá aquele pancadão com chuva, trovoada numa cidade, na área vizinha não acontece nada. Mantém o predomínio do tempo mais estável no domingo, com sol e variação de nuvens, calor, temperaturas de 30 a 33 graus, e na segunda, terça, sol e calor, temperaturas altas, próximas dos 30, e na quarta, quinta, algumas pancadas passageiras ocorrem típicas de primavera. Sabe? Pois é, Peter, nós temos esse calorão agora logo cedo, tivemos também na cidade de Itapiranga, no dia de ontem ou durante esta semana, um recorde de 40 graus, né? O marcador bateu os 40. Aqui na Cidade Maravilha hoje nós teremos uma temperatura provavelmente perto desse índice, né? Esse cenário de calor que vivemos agora, como você comentou aí sobre o núcleo de calor, é uma situação característica? É normal o tempo se comportar assim? Ou é alguma situação atípica que vem se desenvolvendo ao longo dos anos por outra interferência, por exemplo, a nossa, das pessoas? É um comportamento assim que ele, assim, nessa época do ano é comum ter massas de ar quente e massas de ar frio. Setembro ele é um mês de transição. Então, é normal, assim, acontecer esse tipo de comportamento. Claro que não tão normal, né? Tem anos que são frios, né? Tem anos que setembro ainda é frio, mas tem anos que são quentes. Por exemplo, teve muitos anos atrás que já teve esse calor aqui. Então, não, assim, acredito que ação pelo homem, não. Acredito que não é questão de aquecimento global que muita gente fala. Isso aqui é algo assim natural da atmosfera, só que essa questão aí das queimadas daí já é pelo homem, né? Daí já até aumenta a sensação térmica, mas não é assim, é algo assim mais local mesmo. Bacana. Peter, obrigado pelas informações. E um ótimo calor para você em Chapecó também. Tá, obrigado. Tá bom então. Vai ter o troco. Tchau. Valeu, um abraço. Esse foi o meteorologista Peter Scheuer trazendo as informações aí direto de Chapecó, todas as manhãs aqui no Atualidades. E o calorão, 31 graus agora. E o Peter acaba de mandar uma foto